Louvado seja Deus, bom dia, 2 de maio, que maio traga para nós grandes bênçãos, né? Precisamos estar debaixo da misericórdia do Senhor. E eu desejo um feliz sábado para todos. Eu fazer aqui uma rápida meditação. Compartilhem com outras pessoas. Hoje eu irei passar o dia inteiro, de 9 da manhã até 8 da noite, numa segunda conferência internacional de psicanálise, hoje e amanhã. Então estou aproveitando, já agora cedinho, fazendo uma live rápida aí, desejando para vocês um feliz de semana abençoado. Confiando em Deus, nos tempos da adversidade. Não é uma frase bonita apenas, é uma postura que é forjada no fogo, quando tudo está bem. Confiar parece fácil, né? Mas a verdadeira fé, ela nasce quando o chão treme, quando as respostas não vêm, quando o silêncio parece mais alto que qualquer outra palavra. E na Bíblia, nós vemos isso claramente na vida de Jó. Ele perdeu tudo, perdeu bens, família, saúde. E ainda assim declarou, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Isso não é emoção, é decisão, é confiança. Sabemos que na vida nós temos muitas dificuldades, muitos problemas, e não é fácil. Mas também nós observamos em Davi, que mesmo perseguido, ele escreveu palavras que atravessaram séculos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não disse isso em um palácio, ele disse isso em meio a batalhas, em meio às dificuldades. E quantas vezes nós também passamos por tantas adversidades, por tantas batalhas, e é justamente nesse momento que nós precisamos demonstrar nossa confiança no Senhor. E o que significa confiar em Deus na adversidade? É continuar caminhando quando você não entende o caminho. É manter a fé quando os sentimentos dizem o contrário. É escolher não desistir, mesmo quando tudo em volta parece perdido. Não é, Celso? Celso Gomes, bom dia aí, né? Francisco, Amélia, Lucas, Rita. Não é fácil mesmo. Você está diante de perigos, diante de situações, e você ter que tirar forças, né? Encontrar forças onde não tem. Então, é caminhar sem desistir. Tudo parece o contrário, a maré está contra nós, e nós temos 3 atitudes práticas. Permanecer na palavra. A fé não se sustenta em sentimentos, mas na verdade. Quanto mais você se alimenta na palavra, mais forte você se torna por dentro. Sabe, ler a palavra de Deus nos traz uma confiança muito grande. Quando eu creio na palavra, e a palavra de Deus, ela é a verdade. Nós temos várias situações, vários momentos de profetas, de grandes homens de Deus, que passaram por muitas adversidades, porém eles buscavam a Deus, eles confiavam no Senhor. Permanecer naquilo que Deus falou, crendo nas promessas de Deus, mesmo que no momento nós não venhamos a compreender a situação. É difícil. Eu já passei muito por isso, passo por isso, não é fácil. Há momentos que dá vontade de dar um chute no balde, mas o que nós temos que confiar é naquilo que Deus falou conosco. Orar mesmo sem vontade. Bom dia aí, Orlando, Santos, Marcos. Há dias em que a oração será curta, até silenciosa, mas não pare, Deus também entende as nossas lágrimas. E Ele as recolhe e estão todas no seu odre. Nós precisamos orar. Orar é justamente você entregar-se ao Senhor, mostrar para Ele a tua situação, mostrar para Ele o teu problema. Maria Aparecida, que Deus te abençoe.
Arlene, que Deus te abençoe. Mostrar para ele a tua situação, mostrar para ele o teu problema. Orar confiando no Senhor. A nossa oração ela tem um poder muito grande. Lisa, Salomão, tudo bem? Salomão Gomes. Que Deus abençoe a todos vocês que estão entrando aí. Então, queridos, quando eu oro, eu me apresento diante do Senhor, mostrando as minhas falhas. Eu não preciso entrar diante de Deus com palavras que tem que buscar o significado no dicionário, mas dizer a Deus, Senhor, eu estou aqui, toma os meus pedaços, ajuda-me. Costa Família, deixa eu ver mais aí. Velho Oeste, que Deus te ajude. E eu, quando oro, eu me deleito em buscar a presença de Deus. Então vejam, 3 atitudes práticas: permanecer na palavra, permanecer firme, orando sempre, todos os dias de eu fazer a minha oração, mesmo que curtinha, mas faça a tua oração. E lembrar-se do que Deus já fez. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Bom dia, Fabiana, bom dia. Neném, Juvenal, bom dia, que Deus abençoe. Francisco Alves, Olívia, que Deus abençoe vocês, tá? Lembrar-se daquilo que Deus já fez, porque quando você começa a trazer à memória aquilo que Deus já fez, João Batista, paz do Senhor, meu querido, você é de onde? Você começa a trazer à memória aquilo o que já aconteceu de bom na tua vida. A memória espiritual, ela fortalece a fé no presente. Quem já viu Deus agir sabe que Deus não muda. Ele não é o filho do homem para que se arrependa. Então Deus ele cumpre com a sua palavra. Esse tempo difícil não é o fim da nossa história. Rio de Janeiro, Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Que Deus abençoe aí. Como está o Rio? Porque o Nordeste está feio, né? Recife. Eu sou de Recife, eu moro no interior de São Paulo. Recife não está fácil, o Nordeste não está fácil com as águas. E faz alguns meses que Deus me deu algumas revelações sobre muitas águas invadindo vários estados do Brasil. Eu procurei a live, mas eu não encontrei. Mas está na internet falando sobre que as águas invadiriam muitos estados do Brasil, muitas cidades, está se cumprindo. Então, querido, esse tempo difícil não é o fim da tua história. Deus está trabalhando no invisível. E o que hoje parece atraso, amanhã será testemunho. Assim como José passou pelo poço, pela prisão, a Bíblia fala sobre José, Gênesis capítulo 37 ao 50, nós observamos a história de José, que é uma história de muita injustiça, é uma história de muito sofrimento, mas José, ele chegou a ser governador. Só que há um processo, existe um processo antes da promessa. E nesse processo, antes da promessa, eu preciso confiar no Senhor. Você me compreende? Nesse processo, nós aprendemos grandes lições, nós aprendemos muita coisa. Eu vou repetir, existe um processo antes da promessa. Não é apenas uma frase forte, é um princípio espiritual que atravessa toda a Escritura. Deus não entrega promessa sem antes formar o caráter de quem vai recebê-la, porque nós precisamos estar preparados para desfrutar o cumprimento da promessa. Mas até que isso aconteça, há um processo. Como eu estava falando de José, ele tinha uma promessa de governo, mas antes passou pelo poço, pela escravidão, pela prisão. O processo não anulou a promessa. Preparou José para sustentá-la. Nós vemos Davi, por exemplo. Davi foi ungido rei ainda jovem. Antônio Alves, tudo bem? Mas viveu sendo perseguido. Tâmara, Carlos Alberto, Deus abençoe. Antônio Alves, eu também sou Alves, tá? Então, Davi foi ungido rei ainda jovem. Viveu anos, né, sendo perseguido. O trono chegou, mas primeiro veio o deserto, porque Deus estava formando um rei, não apenas entregando uma coroa.
Nós temos também Abraão, inclusive nós estamos estudando nesse trimestre sobre Abraão, sobre a vida de Abraão. E nós vemos as promessas de Deus cumprindo-se na vida de Abraão. Ele recebeu a promessa de um filho, mas enfrentou o tempo da espera. A promessa não era negação, era a construção de uma realidade. E nós aprendemos muito nesse período de espera. O que o processo faz em nós? Neosvaldo, Adelina, Ivanilde, Denilson, Pete, tudo bem? O que o processo faz em nós? Ele quebra com o nosso orgulho e fortalece a nossa fé. E alinha o nosso coração com Deus. Nos ensina a depender mais do Senhor do que na própria promessa. Compreenda isso, meu querido, minha querida, meu lindo, minha linda. Se Deus te desse hoje aquilo que você pediu, você conseguiria sustentar? Ou o peso da promessa te destruiria? Por isso, o processo ele não é castigo, é preparação. Se bem que nós não entendemos no momento. Juliana, que Deus te abençoe. Rodrigues, que Deus te abençoe. Maria, que Deus te abençoe. José Alves, que Deus te abençoe. José não, Antônio Alves, né? Por isso o processo não é castigo, é um período de preparação. Não despreze, portanto, a fase que você está vivendo. O anonimato, a espera, as lutas, tudo isso está te moldando. E a promessa ela continua de pé. Mas Deus está mais interessado em que você está se tornando do que o que você vai receber. Porque Deus ele prepara a nossa vida, Deus ele prepara o nosso caráter de uma forma muito grande e especial. Vejamos aqui sobre a preparação de Deus na formação do caráter. É algo forte, não é fácil. Francisco, Wilson, Antônio Alves, continua aí. A preparação de Deus no nosso caráter, isso toca num ponto mais profundo da nossa caminhada espiritual. Deus não está apenas interessado no que você faz, naquilo que nós fazemos, mas no que nós iremos nos tornar. Deus usa processos. Pedro, Paulo, tudo bem? Zenaide, Dedé. Deus usa processos, provas e até mesmo silêncio para moldar o nosso caráter. Promessas revelam o destino, mas o caráter sustenta esse destino. Olhe para Moisés. Antes de libertar uma nação, ele passou 40 anos no deserto. O homem impulsivo do Egito precisou se tornar um líder manso e dependente de Deus. E é justamente o que Deus forma em nós. Deixa eu ver aqui. Águima das Graças. Deus forma o nosso caráter. Nós vemos Pedro, que era muito impulsível. Ele negou a Jesus. Ele era impulsivo. Ele negou a Jesus. Mas, após ser tratado, se tornou uma das colunas da igreja. Portanto, a queda não foi o fim. Foi o quê? Foi parte da formação, fez parte do processo da formação. E, novamente, José, ele não apenas recebeu autoridade, ele foi preparado para não se corromper com ela. E como Deus, ele forma o nosso caráter. Juscelino, bom dia. Através da espera. A espera confronta a ansiedade e ensina confiança. O salmista Davi disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Deus forma o nosso caráter através da espera, através das provas. As dificuldades revelam quem realmente somos e nos refinam através da obediência, mesmo quando nós não compreendemos, mesmo quando nós não entendemos. Obedecer nos alinha com o coração de Deus. Também o quebrantamento, através do quebrantamento. Francisco, Severino, Julinda,
Adailton Souza, que Deus abençoe. Mesmo quando não entendemos, obedecer nos alinha com o coração de Deus. E através do quebrantamento, Deus existe ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. É o que nós vamos aprendendo com as lutas, com as provas, e nós precisamos compreender isso com muita clareza. Deus nos leva até lugares altos, e o caráter nos mantém lá. Sem caráter, a promessa vira peso. Com caráter, a promessa vira propósito. O que você está vivendo hoje não é perda de tempo, é treinamento espiritual. Antônio Vicente, tudo bem? Deus está trabalhando em áreas que ninguém vê, mas que vão sustentar aquilo que todos irão. Então Deus vai trabalhando no nosso homem interior, nós vamos aprendendo, nós vamos dependendo do Senhor e vamos aprendendo com as provas, com as dificuldades. Bom dia, campeão valente, querido, você é de onde? Nós vamos aprendendo com as lutas, com as provas, com as dificuldades, tá? O que nós aprendemos nas lutas? Nós aprendemos a depender de Deus. Amo São Paulo. Gosto muito de São Paulo e luto para morar lá. Você é de que parte de São Paulo? O que aprendemos nas batalhas? As batalhas da vida não são apenas momentos de dor. Elas são salas de aula. É o processo pedagógico de Deus. Quem foge delas perde crescimento. Quem enfrenta amadurece. E o que as batalhas nos ensinam? Dependência de Deus. Quando tudo falha, aprendemos que nossa força é limitada. Guarulhos. Conheço Guarulhos de passagem, ok? E Davi enfrentou gigantes, enfrentou perseguições e descobriu que a vitória não vinha da espada, mas de Deus. Portanto, a vitória nossa não vem das nossas próprias forças, porque nós dependemos de quem? Dependemos de um ser superior que é Deus. E quando nós oramos, nós estamos dizendo, eu dependo de ti, Senhor. E nós aprendemos na realidade com as lutas, com as provas, com as dificuldades, a depender de Deus. Também a perseverança, a batalha nos ensina a não desistir no meio do caminho. Jó perdeu tudo, mas ele permaneceu firme. E sua história não terminou na dor. Vocês observem que a própria palavra de Deus nos diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Muito obrigado aí pelos coraçõezinhos, tá? Compartilhem aí a live, queridos. Campeão valente. Eu sou leão valente. Então vejam, perseverar, não desistir. Humildade. As lutas quebram o nosso orgulho e nos fazem reconhecer que nós precisamos de Deus. Também discernimento. Nem toda batalha é para lutar, algumas são para confiar e para esperar. Uma verdade espiritual muito forte aqui. As batalhas revelam o nível da sua fé, o quanto eu confio em Deus. Elas não vêm para te destruir, mas para te desenvolver. E nós vamos crescendo. O Senhor, Ele quer o nosso crescimento. Nós precisamos sair do estágio de anão, né, daquele raquitismo espiritual, e cada vez mais crescer no Senhor. Até Jesus Cristo, Ele enfrentou tentações e sofrimentos, mostrando que a vitória não é a ausência de luta, mas fidelidade em meio a ela. O que muitas pessoas não entendem. Benedito Machado, tudo bem? Muitas pessoas não entendem e dizem, você está numa prova, Deus está te provando porque você está desobedecendo. Não é isso, queridos. Jesus mesmo, Ele disse, no mundo vocês terão aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. A batalha que nós enfrentamos hoje está nos ensinando algo que não aprenderíamos em tempo de paz. Vamos aprender em tempo de guerra, em tempo de dor, em tempo de prova, na escassez. Gente, eu estou com 69 anos. Eu sirvo a Deus desde a minha infância.
A palavra de Deus diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu já passei por cada nuvem negra, por cada tempestade, e pensei, não vou conseguir. Porém, estou aqui contando vitórias. Não tem sido fácil. Cada dia o nosso caráter vai sendo formado. Nós estamos numa escola de Deus. Francisco, tudo bem? Luísa Ferreira, tudo bem? Paulo, Benedito Machado, já falei. Milton Rodrigues, Alice. Que tipo de luta vocês estão enfrentando? Que tipo de problema vocês estão enfrentando? Deus está te ensinando. Não despreze o processo. Depois da guerra veio um testemunho. Nós vamos testemunhar aquilo que Deus fez, e como que nós vamos testemunhar se nós não passamos por uma provação, se nós não passamos por uma dificuldade. Por isso, a segurança do crente, quando eu estou falando aqui do crente, que é a segurança daquela pessoa que confia em Deus, não está nas circunstâncias, não está no dinheiro. Vocês lembram da época da pandemia, o dinheiro não podia comprar nada, não podia comprar o ar. Quantas pessoas se foram, quantas pessoas morreram, né? E não está na ausência de problemas. A nossa segurança está no Senhor. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E essa segurança não significa que não tenhamos problemas, que não tenhamos lutas, mas que no meio da adversidade, que é o tema da nossa live, confiança em meio à adversidade, existe uma certeza inabalável: Deus permanece fiel. E qual é o nosso fundamento de segurança? Jesus Cristo declarou que ninguém pode arrancar suas ovelhas de suas mãos. E isso aponta para uma segurança que não depende da nossa força, mas da nossa fidelidade para com o Senhor. E Paulo reforça que nada, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, pode nos separar do amor de Deus. Domingos Gomes, Benedito, onde está a verdadeira segurança? Na presença de Deus. Ontem eu fiz uma live que foi assim, uma live poderosíssima. Deus me deu algumas revelações até. Dalva, tudo bem? Paulo Viana. E eu falei sobre a presença de Deus. E na presença de Deus não é sobre estar livre de problemas, mas nunca estar sozinho. Você não está sozinho neste problema. Você não está sozinho nesta batalha. Saiba que Deus está ao teu lado, Deus está contigo. Viu, Dalva? Deus está contigo, de uma forma toda especial. A nossa segurança está na presença de Deus, na fidelidade de Deus. Homens falham, as circunstâncias mudam, mas Deus não muda. Deus nunca mudou. O que vai acontecer é... Até a Bíblia fala que Deus não é o homem para que se arrependa, mas de repente nós vemos tantas passagens na Bíblia de Deus falando uma coisa e depois não acontece. Mas por que não aconteceu? Porque eu mudei. Quem muda sou eu, não Deus. Esse mudar de Deus, esse arrependimento de Deus é uma linguagem antropomórfica, é uma linguagem para que eu possa compreender que esse arrependimento de Deus, essa mudança de Deus, não é igual ao meu arrependimento, não é igual à minha mudança, ok? E onde está a nossa verdadeira segurança? Na identidade espiritual. Quem sabe quem é em Deus não se perde no meio da confusão, não se perde no meio do caos. Na nossa esperança eterna, a segurança do crente não termina nesta vida. Ela ultrapassa o tempo. O apóstolo Paulo ele disse: se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais miseráveis pecadores. Portanto, meus lindos, segurança não é acomodação. Confiar em Deus não é viver de qualquer forma, de qualquer maneira, mas viver alinhado a Ele. Paulo, bom dia, tudo bem? Sebastião, Otávio, bom dia, tudo jóia, tudo bem? E aqui eu tenho uma verdade direta. O mundo oferece uma falsa segurança, mas baseada naquilo que é instável. Deus oferece uma segurança baseada naquilo que é eterno. Você pode até passar pelo vale, e vai passar, e vamos passar.
Valdemir, bom dia. Parecido, bom dia. Tudo jóia? Mas não seremos consumidos no vale, não seremos consumidos na prova, pela prova. Observem Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Deus não livrou Daniel de ser lançado, mas livrou dentro da cova. O profeta Isaías diz que quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Ele é o nosso ajudador. A sua segurança não está no que você vê, mas em quem está com você. Deus, ele nos livra no fogo, tá? Ele nos livra na provação. Águeda Ribeiro, Leonil, deixa eu ver, Leônida. Que Deus abençoe, que Deus ajude. Deus nos livra no fogo. É uma frase muito poderosa, é uma verdade poderosa. Mas precisa ser entendida com profundidade. Às vezes Deus nos livra no fogo e às vezes Ele nos livra no fogo. Livra do fogo e às vezes nos livra no fogo. A questão não é a ausência da fornalha, mas a presença de Deus dentro dela. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego mostra isso com muita clareza. Eles foram lançados na fornalha ardente por não negarem sua fé, mas eles não estavam sozinhos. Estava lá o quarto homem presente. O rei viu um quarto homem no fogo, uma manifestação da presença divina. Eles não foram poupados da prova, mas foram preservados dentro dela. O que isso nos ensina? Deus nem sempre impede a prova, mas Ele garante a sua presença nela. Quantas dificuldades você já passou desempregado? Quanto tempo? E Deus sempre abriu portas para que você tivesse a sua comida. Deus sempre usou alguém. Ana, Alceno Santos, Jaime, João Vitorino, Socorro Pontes, que Deus abençoe. Não é verdade? Pensa um pouco. Quantos momentos difíceis Deus usou alguém para te dar um sapato, para levar um prato de comida para você? Eu passei 5 anos desempregado. Eu estava em Minas na época. Deus provando a minha vida, Deus provando a minha vida. E quando surge a oportunidade para um trabalho, para ser diretor de uma escola, Deus me joga no campo missionário. Passei um tempão no campo missionário. Marcos Paulo, você é de onde? Orlando Rodrigues, Nilson Ramos, Alceno, Nilson, né, já falei, Mário. Aí Deus me jogou no campo missionário. Naquela época eu ia para Moçambique, pela missão Antioquia de Belo Horizonte, porém Deus mudou tudo. Ó. As coisas mudaram. Eu fui ao Paraguai, fiz missão no Paraguai, fiz missão na Argentina, no Uruguai. No Paraguai eu morei lá, fiquei muito tempo. E no Uruguai e na Argentina eu fiz missão, né? Ia e voltava. Marcos Alcênio Santos, bom dia para vocês. O fogo revela a fé verdadeira. Na pressão vemos quem realmente confiamos. O fogo não destrói quem Deus sustenta. Pode até queimar o que é superficial, mas não toca aquilo que é firme em Deus. É a nossa confiança em Deus, é a nossa segurança. E o testemunho nasce no fogo. Depois da fornalha, até o rei reconheceu o poder de Deus. E uma verdade muito importante que nós temos aqui, viu, João Otacílio? Jorge. Se Deus te livra antes, Ele é poderoso. Se Ele te livrar durante, Ele continua sendo Deus. Se permitiu fogo, é porque há um propósito maior, há um processo. Essa luta que parece te consumir, não tem poder para te destruir. Saiba disso, Gaspar. Não tem poder para destruir a nossa fé. Deus está contigo no meio da prova, no meio do fogo. E o que sair dessa prova será mais forte, mais puro, mais preparado. Você me compreende isso? Então vamos continuar confiando no Senhor. Vamos continuar nas promessas de Deus, porque as promessas
de Deus não falham. Estou aqui falando sobre a segurança do cristão no meio da adversidade. E as promessas de Deus é realmente o que sustenta a nossa fé quando tudo ao nosso redor parece incerto. E Deus não é o homem para mentir, nem volúvel para mudar de ideia. Quando Ele promete, Ele cumpre no tempo certo e de maneira correta. Exemplos que confirmam isso. Abraão recebeu a promessa de um filho quando tudo parecia impossível. O tempo passou, a idade avançou, mas a promessa se cumpriu. José teve sonhos de governo ainda jovem, eu já mencionei aqui. Antes da realização, vieram traição, injustiça e prisão, mas nada anulou o que Deus havia determinado. Josué declarou que nenhuma promessa falhou de tudo o que Deus havia dito a Israel. Todas se cumpriram. Eu estou terminando aqui, tá? Vejamos aqui algumas verdades que você precisa guardar, que nós precisamos guardar. A promessa não falha, mas passa por um processo. Entre o que Deus falou e Deus cumpriu, existe um caminho. O tempo de Deus não é o nosso. A demora não é negação, é preparação, é o processo. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias, mesmo quando tudo parece contrário, Deus ele continua fiel. O silêncio de Deus não anula, não significa ausência. Ele está trabalhando mesmo quando você não vê. Vocês me compreendem isso? Nem tudo o que queremos é promessa de Deus. Nem tudo o que Deus promete, Ele cumpre. Uau, mas por quê? Depende de nós. Nem tudo o que queremos é promessa de Deus. Mas tudo o que Deus promete, Ele cumpre. Eu falei nem tudo, né? Eu vou repetir, ok? Nem tudo o que queremos é promessa de Deus. Mas tudo o que Deus promete, Ele cumpre. Só não vai cumprir se eu mudar. Se Deus te fez uma promessa, descanse. Espera no Senhor. Descansa o teu coração. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O cenário pode mudar, as pessoas podem falhar, o tempo pode passar, mas Deus não falha. A promessa está de pé. E no tempo certo você vai ver e vai viver tudo aquilo que hoje você apenas crê. Tranquilo? Portanto, que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, eu confiarei no Senhor. Então vamos confiar no Senhor, vamos confiar em Deus, ainda que a figueira não floresça. Eu confio no Senhor. Essa declaração, ela vem do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 18. E é uma das expressões mais profundas que eu encontro na Bíblia. Uma das expressões mais profundas de fé. E o que isso significa, queridos? Ela descreve um cenário de crise total. A figueira não floresce, não há fruto na vide. O campo não produz, não há alimento. Ou seja, tudo está dando errado. Mesmo assim, o profeta decide confiar. Não é uma fé baseada no que vê, mas naquilo em que eu creio. O nível dessa fé não é se Deus fizer, eu confio. É mesmo que nada aconteça, eu continuo confiando. Jó, ele disse, mesmo que ele me mate, nele eu esperarei. Isso é crescimento espiritual, isso é maturidade espiritual. Você pode estar vivendo um tempo onde nada está avançando, as portas estão todas fechadas e respostas não chegam. Mas a fé verdadeira não depende de resultados imediatos. Eu tenho aqui uma verdade muito profunda. Confiar em Deus quando
tudo vai bem é fácil. Confiar quando tudo parece perdido é fé genuína. Ainda que a sua figueira não floresça, Deus continua sendo Deus. Ainda que você não veja saída, Ele continua trabalhando. E quem confia no Senhor não termina na escassez, termina no propósito. Eu vou terminar aqui com essa explicação. Pega aí a visão. E quem confia no Senhor não termina na escassez. Anselmo, termina no propósito. Isso resume a jornada espiritual inteira, do vale ao cumprimento. Por que isso é verdade? Porque Deus não trabalha com finais vazios. Mesmo quando o caminho passa por falta, dor ou silêncio, o destino de quem permanece em Deus é propósito. Veja José, mais uma vez, começou com sonhos, passou por escassez, rejeição, escassez emocional, passou pela prisão. Oi Nina, bom dia. Relacional, abandono, mas não terminou na escassez, ele terminou governando. Olhe também para Ruth, começou com perdas e fome, mas terminou dentro de uma linguagem que apontaria para Jesus Cristo. O que isso revela, queridos? A escassez pode ser uma estação, não um destino. Ela ensina, ela molda e reposiciona. E o propósito é maior que o momento. Deus não está preso ao agora. Ele vê o final. E a confiança sustenta a jornada. Quem confia não para no meio do processo. Eu tenho aqui um ajuste importante. Confiar não significa ausência de luta. Eu já mencionei isso aqui nessa live. Significa ter direção. O Elbert. Significa ter direção, mesmo em meio à dificuldade. E a palavra final aqui é a seguinte. Marisa Carvalho. Marisa Carvalho, você é aqui de Valparaíso? Se você hoje está vivendo um tempo de escassez, não conclua sua história no meio do capítulo. Deus ainda está escrevendo. E quem permanece nele não termina no vazio. Termina exatamente como ele planejou. Amém? Pai amado, Pai querido, Pai santo, louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço a Ti neste momento a Tua misericórdia, a Tua paz ao nosso coração, às nossas vidas, de uma forma toda especial. Eu peço a Tua bênção sobre todos aqueles, ó Deus, que participaram e ainda estão participando aí da nossa live, e que eu comecei falando sobre a segurança do cristão, a segurança do crente, em meio às lutas, em meio às adversidades, ó Pai, que o Senhor possa nos dirigir, que o Senhor possa nos ensinar, vai abençoando cada vida, cada pessoa que aí entrou. Entra, ó Deus, no lar dessa pessoa. Eu não vou mencionar nomes aqui, mas todos aqueles que participaram das nossas lives, ou da nossa live, aqueles que estão entrando, aqueles que ainda também irão ouvir, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa dar vitória de uma forma toda especial, de uma forma maravilhosa. Eu me entrego a Ti nesta manhã e peço a Tua bênção sobre todos aqueles que têm nos acompanhado. Sabemos, ó Deus, que as nossas batalhas são grandes, que as nossas lutas são ferrenhas, mas que o Senhor dos exércitos está conosco e que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, Deus, eu falo aqui igual o salmista, né? Que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. E muitas vezes, ó Deus, o Senhor permite que nós passemos pela provação, mas o Senhor não nos desampara, está conosco a todo instante, a todo momento.
Eu peço a tua bênção sobre todos aqueles que estão aí neste momento buscando a tua presença, buscando paz em meio à adversidade, paz em meio à tormenta. Portanto, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Te agradeço também pela minha vida, pelo teu propósito, por tudo que eu já passei e pela presença do Senhor, que sempre foi a minha retaguarda. E o Senhor nos diz, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Quando passares pelas águas, os rios, as águas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Portanto, Deus, eu confio nessa promessa gloriosa. Eu confio que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida, de uma forma toda especial. O Senhor, Ele nos guardará de todo o mal. Guardará a nossa entrada, a nossa saída. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Portanto, Deus, que a tua bênção alcance essa pessoa. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Isaías capítulo 43 e o versículo 2. O que significa isso? As águas e o fogo representam os problemas. Seja uma crise, uma dor emocional, o medo ou as adversidades da vida. Eles não têm o poder de nos destruir. E aí está a promessa do Senhor, a promessa da presença. Deus não promete que você não passará por lutas, mas que garante que estará com você durante a travessia. É a certeza da vitória, os rios não te submergirão e o fogo não te queimará, pois o controle está nas mãos do Senhor, que é o teu protetor. Nos momentos de maiores aflições, lembre-se de que Deus está contigo e que você não está sozinho. Apenas confie na companhia e no cuidado dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus nesta manhã pela tua vida, eu louvo a Deus pela presença do Senhor na tua vida, porque o Senhor é bom o tempo todo, meus queridos. Eu tenho tantas bênçãos para agradecer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. Confia no Senhor e espera nele, e ele cumprirá o desejo do teu coração, o desejo da tua alma. Portanto, neste dia de maio, 2 de maio, que o Senhor ele possa te ajudar, ele possa te dar vitória. E confia no Senhor no tempo da adversidade, no tempo da escassez. E quem confia no Senhor não termina na escassez, termina no propósito, tá? Eu tenho uma figura linda aqui, eu vou mostrar terminando e agradecendo aí a você que participou da nossa live. Quem confia no Senhor não termina na escassez, termina no propósito. Um grande beijo, um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Nina, saudade de você, viu, aí em Foz do Iguaçu, que Deus te ajude, abraço aí a tua família, abraço a todos. Eu espero rever vocês, ok? Um grande abraço.